Como vai a sua vida? O que você tem atraído para você? Tem pessoas que acreditam em Wi-Fi, mas não acredita que nós somos energia. E nós somos energia, atraímos coisas boas ou ruins. Como está a sua vida? Você faz as suas escolhas. Você atrai coisas boas e coisas ruins. Não são os outros que atrapalham você. Nós ainda estamos cinza, pouca luz, muita sombra, mas isso é temporário. E à medida em que nós vamos nos livrando de tentações, das nossas tentações diárias, a luz vai se fazendo mais forte. Falando em tentações, eu estou sentindo uma treta! Quem nunca sofreu algum tipo de tentação? Tentação de comprar, da gula, de trair, de usar substâncias ilegais, de faltar com a palavra dada. Eu acho aqui entre nós que tentação é coisa do diabo. Será que ele existe? O que você pensa sobre isso? Você acredita que o diabo existe? Ou é tudo invenção de quem não tem o que fazer? Deixe o seu comentário, diga para mim o que você pensa sobre isso. E já que vai comentar, deixe o joinha e vamos refletir sobre isso. Jornal Mundo Espírita, novembro de 1998, nós vemos um texto de Licínio Castro que se chama Diálogo com o Demônio. Eu sou o demônio. Não é. Isso eu te digo com a mais absoluta certeza. Como ousas dizê-lo? Queres asseverar que eu não sou o que eu sou? Não és o que julgas ser. Que audácia! Como me explicarias esse absurdo? Porventura, ignoras que eu sou o protagonista na Bíblia e nas religiões? Insisto em assegurar-te que não és esse personagem fictício, ainda hoje capaz de apavorar tanta gente. Fictício? Enlouqueceste por acaso? Não estás me vendo, me ouvindo? E ousas afirmar que eu não existo? Não só não existe, como também jamais poderias existir. Não és o, mas apenas um demônio. Compreende agora? Não, eu fui criado para sempre fazer o mal e tramar a queda de todas as almas. Eu consegui tramar até contra o crucificado. Engana-te. Deus só cria para o bem. Tu é que te imaginas predestinado à maldade. Lembra-te que também és criatura de Deus. Quanto às tentações sofridas pelo mestre, trata-se de provável equívoco de texto bíblico. Admitirias a possibilidade de provação pecaminosa em alguém já aureolado pelas mais nobres conquistas da angelitude? Os anjos são inacessíveis a qualquer influenciação da animalidade. Ah, mas eu consegui induzir o Sinédrio a crucificar Jesus. Eu ainda o vejo vencido, humilhado, morto no Calvário. Não conseguistes coisa alguma. O mestre desencarnou daquela forma porque quis. Na verdade, ele não foi vencido, ele venceu. Ele não morreu como um ser aniquilado, pois ele prossegue triunfante na realização da sua obra redentora na terra e da humanidade. O demônio senta-se na relva, numa postura meditativa. Tu me confundes com essa tua dialética estranha. Então não há um só, mas vários demônios? Sim, são os próprios homens, quando empenhados na transgressão da lei. E qual seria, na tua cosmovisão, o destino deles? Todos se tornando anjos, depois de burilados pela dor, iluminados pelo amor. Os santos de hoje são os pecadores de ontem.
Como os pecadores de hoje serão os santos de amanhã. Mas escuta bem, isso não é milagre ou crença, mas conquista individual pela lei do mérito. Tá, mas em que você se baseia para ensinar isso? Na afirmação categórica do nosso Divino Mestre. Nenhuma das ovelhas do Pai que o Pai me confiou se perderá. Oh, tiraram meus chifres, meu rabo, meu tridente. Sou também uma criatura humana e com esperança de salvação? E como não? Também és ovelha do imenso rebanho do Galileu. Isso me confunde ainda mais. Quem és tu? Um ser humano qualquer, um irmão teu, que já foi muito demônio, porém agora disposto a sair do inferno. Do inferno, dissestes? Claro, do inferno que cada um cria dentro de si. O que é a tentação? Tentação, segundo a Wikipedia, é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, consequentemente proibida. Ato ou efeito de tentar. Veja, isso é um impulso íntimo, dirigido para o pecado originado dos nossos instintos inferiores. A tentação não é somente negativo. Existe também um lado positivo, tudo depende do contexto. Algumas vezes para nos provar, para ver se de fato venceremos certas tendências. E a tentação, ela está intimamente ligada ao nosso desejo. E desejo é o querer muito fortemente possuir algo e confunde-se com a vontade. A nossa vontade, ela está ligada à nossa inteligência, então ela é controlada. O desejo está ligado ao nosso instinto, é a vontade primitiva, ela é um impulso. Então, a vontade faz aquilo que a nossa inteligência decide. E o desejo se empenha em fazer aquilo que o instinto quer. No homem mais materialista, falta força de vontade. Não faz o que a inteligência lhe diz. Ele sabe o que deve fazer, mas ele não faz. Às vezes, a nossa vida vai ladeira abaixo nas relações afetivas, no financeiro, simplesmente pela falta de vontade de mudar. Apenas ficamos nos lamentando. O apóstolo Paulo de Tarso, em Romanos 8,5, ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas o que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltado para o que o Espírito deseja. E eu torno a perguntar para você, como vai a sua vida? No que você está focado? No desejo ou na vontade? Vivemos para a carne ou para o Espírito? Deixe o seu comentário, fale para mim como vai a sua vida. E se você agora, ouvindo o que eu disse, você está se dando conta de que de repente você está vivendo muito mais pelos desejos, pelas coisas materiais, por aquilo que você deseja, ou por aquilo que você tem vontade e não tem necessariamente o que deseja. Porque vontade é entender o que é importante e muitas vezes abrir mão do desejo. Deixe o seu comentário ali. Ele é importante. Então, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual aqui na Terra, tem apenas gozos materiais. A sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. A sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas dificuldades da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. É o que nós estamos vendo. Hoje nós estamos vivendo em busca do ter, em busca da satisfação momentânea. No Livro dos Espíritos, na questão 941, nós lemos que o homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criada pelas paixões, então as nossas necessidades falsas,
Já neste mundo experimenta gozo que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades que lhe deslizam sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixam. Nós criamos para nós problemas que não deveriam existir. Nós criamos necessidades desnecessárias. Estouramos a conta bancária e compramos coisas que não queremos, nem precisamos, nem temos dinheiro. Por quê? Como saber se o que nós queremos é da carne ou é do espírito? E aí é que está a diferença entre o desejo que nos conduz e a vontade que é conduzido pela nossa inteligência. E aí também entra a eterna luta do bem contra o mal, entre o demônio que habita em nós e o anjo. Graças a Deus, já temos os dois em nós. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que nós temos 3 pilares filosóficos: quero, devo e posso. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Nesse mesmo caminho, nós temos Paulo dizendo: tudo posso, mas nem tudo me convém. E o homem velho se debatendo contra o homem novo. Você já sabe o que quer, mas ainda não encontra força para levantar-se e abrir mão dos desejos em nome do que é correto. E ainda Paulo, lá em Romanos, ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. É o homem velho com esses desejos básicos, mas já estamos direcionando o desejo. Tenho o desejo de fazer o que é bom, já dizia Paulo. Mesmo que ainda não o façamos, já há o pensamento. Precisamos entrar em ação. E a perseverança é a chave do crescimento. Nós vamos ver Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala assim: bem-aventurado os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então a perseverança, ela vem para nos ajudar nos momentos em que nós estamos desanimados, porque mudar não é fácil. Nós cairemos muitas vezes, e é a perseverança que nos fará vencer. Perseverança e disciplina. No livro Mediunidade e Sintonia, de Chico Xavier, tem um capítulo que se chama Examina os teus desejos. O próprio título já é significativo. E ele diz que cada pessoa é um instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Examina os teus desejos, vigia os teus próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Veja o que você deseja e saberás quem é. Saberá onde estão as suas fragilidades e como resolver. Então a vontade é a ferramenta consciente de mudar. Precisamos fazer uso dela para mudar. As causas da felicidade não se acham em lugar determinado no espaço, elas estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Disse Jesus que o reino do céu está dentro de nós. E ele disse também que devemos fazer brilhar a nossa luz. Como? Com a nossa força de vontade. Vamos lá para Leon Denis, quando ele diz que a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã.
A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. Torno a perguntar porque é muito importante. O que você tem atraído para você? A nossa fala tem poder. A palavra cria. Pergunto, como vai a sua vida? O que você tem atraído para você? Reflita, por favor, e mude. Nunca diga que você não consegue. Nunca diga que você não pode. Porque nós conseguimos tudo, nós podemos tudo. Vou dar exemplo. Se alguém te pedir para levantar uma barra de ferro, não diga, não tenho força. Diga, não tenho força suficiente para levantar isso. Veja, não ter força suficiente significa que não tem agora, mas virá a ter. E não tem força suficiente para levantar isso, porque tem coisas que nós não vamos dar conta. Uma barra de 1 tonelada é só com equipamento. A força de vontade é a mesma coisa. Tem coisas das quais nós temos dificuldade em dizer não. Não temos força agora. Mas sabemos que isso não nos faz bem. Sabemos que precisamos mudar. Teremos que desenvolver essa força. A força de vontade para poder executar a tarefa do nosso próprio crescimento. E o Leon Denis, ele diz, há em toda a alma humana 2 esferas de ação e expressão, uma delas circunscrita à outra. Uma é externa, manifesta a personalidade, o eu com as suas paixões, as suas fraquezas, suas mobilidades, sua insuficiência. E enquanto for ela a reguladora do nosso proceder, nós temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra é interna e profunda e imutável. E ela é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E é somente quando esse centro de ação domina o outro, quando as suas impulsões nos dirigem, que se revelam as nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que nós estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai, que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Nós temos a sombra e a luz em nós. Precisamos fazer escolhas, temos livre-arbítrio, temos a direção. O que nos falta para trilharmos o caminho certo? Aí nós vamos lá para Jesus, naturalmente. Precisamos nos analisar, conversar conosco e refletir, decidir e fazer brilhar a nossa luz. Jesus disse, brilhe a vossa luz. Não lute contra você, seja o seu melhor amigo. Use da vontade e da perseverança, porque só assim podemos vencer. Vamos cair? Vamos. Vamos levantar? Vamos. Podemos ser anjos cinzentos, mas com certeza logo mais nós seremos luz. Estou feliz em ter você no nosso canal. Não vá embora, tem muita coisa boa. O seu like, o seu comentário, a sua inscrição no canal vai me ajudar muito. Obrigado pela companhia.